Olá família Gin Tónico, bem-vindos novamente à minha cozinha e hoje eu venho-vos falar de uma refeição específica que é a minha refeição favorita no dia, o pequeno almoço. É a primeira refeição que nós fazemos após um jejum noturno e por isso ela deve ser bastante nutritiva. A questão está como é que ela deve ser constituída. Então eu digo-vos para imaginarem a roda dos alimentos e tentarem escolher alimentos de 3 grupos. O primeiro é o grupo dos laticínios, por causa da proteína e do cálcio. Depois o segundo, dos cereais derivados e tubérculos, por causa dos hidratos de carbono mais complexos. E o terceiro grupo, o grupo da fruta, por causa das vitaminas, dos minerais e também da fibra. Falando mais especificamente das opções dentro de cada grupo, vamos começar pelos laticínios, em que o primeiro alimento em que nós pensamos por norma é o leite e por isso deve tentar optar pela versão mais magra ou meia gorda e caso seja intolerante à lactose pode ir para a versão sem lactose. Agora, equivalente ao leite temos os iogurtes, sólidos ou líquidos, também na versão mais magra, ou os queijos, fresco, requeijão, queijo de barrar ou queijo fatiado, também na versão mais magra. No entanto, há muitas pessoas que não bebendo leite, elas optam pelas bebidas vegetais. E é só ter atenção que estas bebidas, elas nutricionalmente são bastante diferentes do leite, com exceção da bebida de soja, e por isso, ao escolher a bebida, deve optar sempre por aquelas que têm teor reduzido em açúcar, teor reduzido em gordura, que são normalmente as que têm a designação do light, e as suplementadas em cálcio. No entanto, estas bebidas continuam a ter um teor, por exemplo, proteico bastante inferior ao leite e por isso devemos suplementar ou complementar o pequeno almoço com outro alimento que seja uma fonte de proteína. E neste caso pode ser, por exemplo, queijo, caso coma o queijo, ou ovo cozido, mexido, só dando alguns exemplos. E assim já estamos a suplementar o teor proteico desta refeição. Mesmo assim, com estas opções todas, ainda existe outra opção dentro deste grupo dos laticínios, que é o kéfir. O kéfir é leite fermentado. Pode ser de vaca, pode ser de cabra ou pode ser de ovelha. Ele é fermentado por bactérias e é um alimento probiótico, ou seja, muito bom para a saúde do nosso intestino, para a nossa microbiota intestinal. E é um alimento muito bem tolerado por pessoas que são intolerantes à lactose. Ora, se não conhece, não sabe como comer, a melhor maneira e a primeira sugestão que eu dou é, por exemplo, fazer um batido. Um bocadinho de kéfir, tritura com fruta e depois, para complementar o pequeno almoço, come com um pão torrado, por exemplo, uma fatia de pão torrado. E já está o pequeno almoço completo. E assim passamos para o segundo grupo, dos cereais derivados e tubérculos. E eu, como grande parte dos portugueses, tenho-se dedicado nestes dias a fazer pão. Esta aqui é a minha última versão, está bem? Está quase a acabar, por isso eu vou ter que fazer outra vez. Mas uma pessoa ao fazer pão toma consciência de que é um alimento bastante simples, que ele só precisa de farinha, sal, água e fermento e deve pensar sempre nisto quando for daqui para a frente e mesmo agora comprar pão. Ou seja, opte sempre pela versão mais tradicional, integral, de mistura, mas com poucos ingredientes. Mesmo que seja embalado, por exemplo, nos supermercados ele vem embalado, tem lá a lista dos ingredientes. Deve ser uma lista pequena e não uma lista que parece uma lista telefónica e um pão que tem um prazo de validade bastante alargado, porque tem bastantes conservantes. Por isso, opte sempre pela versão mais tradicional do pão. É um alimento muito tradicional do pequeno almoço português e pode continuar a ser. Mas não quer pão, pode optar dentro deste grupo dos cereais por outros alimentos, como por exemplo tostas integrais, bolachas de arroz tufado, de milho tufado, flocos de aveia, flocos de quinoa, granola com baixo teor em açúcar. As opções são bastante diversas. E agora, chegamos ao outro grupo, o último grupo, que é o grupo da fruta. Eu, por exemplo, sou um bocadinho monótona neste grupo ao pequeno almoço, eu como sempre kiwi, porque gosto, e é uma fruta rica em vitamina C e fibra, mas pode ser como eu, ou seja, comer sempre a mesma fruta ao pequeno almoço ou tentar optar por frutas diferentes. O que interessa é que em ambas as situações, ao longo do dia, varie nas peças de fruta em que escolhe. E agora, pronto, já sabe de onde é que tem que escolher os alimentos dos 3 grupos, pode combinar com o que quiser. Pode ser assim mais tradicional ou mais simples como eu, porque também como sempre a mesma coisa ao pequeno almoço.
como por exemplo fruta, que é o kiwi, não é? Leite com cevada ou só cevada e depois o pão torrado com queijo fresco. Ou pode ser assim algo diferente, como por exemplo panquecas com iogurte e uma peça de fruta, ou pode fazer, por exemplo, papas de aveia ou de quinoa com uma peça de fruta, não é? Que já está colocada dentro, que fica muito bem, por exemplo, com banana, com papaya, com manga, e depois põe, até pode ser papas de quinoa e não papas de aveia, não é? Ou variar estes dois cereais, depois mete o leite ou a bebida vegetal e pode colocar também um sabor diferente, como o cacau, o coco ralado, pode colocar também a canela, isso depois vai variar um bocadinho consoante o gosto. Ou se não, por exemplo, tem a crepioca, que é feito com farinha de mandioca, o ovo e depois recheada, por exemplo, com queijo e fica bastante bom, não é? A crepioca, a farinha de mandioca vem da mandioca, que é um tubérculo, por isso aqui temos a questão do cereal. Por isso, as opções são diversas, o que interessa é que escolha alimentos destes 3 grupos e que faça sempre um pequeno almoço bastante nutritivo. E espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.